Deixe-me orar por você. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e fará em nossas vidas, em nossa casa. E neste momento, Senhor, que a tua palavra, que é como a espada que separa, é como a água que limpa, é como um martelo que esmiuça a penha, seja, Senhor, liberada na graça e na unção do teu Espírito. Fala ao coração de cada um. Espírito da graça, ministra ao nosso coração. Queremos ver a tua glória. Queremos sair daqui tocados por ti e pela tua palavra para um novo tempo na tua presença, em nome de Jesus. Diga comigo: eu abro o meu coração e a minha mente para receber a palavra de Deus. Diga comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo: eu sou o filho mais amado de Deus. Amém? Quem crê, diga amém. Louvado seja Deus, aleluia, amém. Eu gostaria de falar sobre o que o favor de Deus fará na sua vida, amém? Eu quero tomar alguns exemplos da palavra de Deus, eles estão essencialmente no Velho Testamento. E você pode pensar assim: pastor, mas onde se aplica isso para mim? Isso foi para aquelas pessoas lá do passado. Eu quero falar de 6 delas basicamente. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento, que é a aliança, a carta destinada a nós, igreja, que tudo que aconteceu com eles, Deus deixou para ensino e exemplo para nós, amém? Então é assim que você toma o Velho Testamento, algo que pode estar meio distante, às vezes distante, muito distante, mais de milhares de anos, mas a palavra de Deus é a verdade do início ao fim, e os princípios de Deus são inalteráveis. Deus disse: eu não mudo, amém? Então Deus não muda, geração entra, geração sai, pensamentos, valores entram e saem na sociedade, mas Deus não muda e a sua palavra é inerrante. Não existe erros na palavra de Deus, amém? Existem traduções que precisam ser ajustadas, mas no hebraico e no grego não existem erros. São 2 línguas que Deus escolheu e nelas a palavra de Deus demonstra exatamente o coração de Deus para você, e você é um filho amado. Aleluia, amém? Eu também quero lembrar que os nossos encontristas, eles precisam fazer o curso de consolidação. Eu espero que cada um tenha ganhado um livrinho, porque é essencial que você absorva aquele ensino das 3 maiores verdades na sua vida. E hoje eu quero falar sobre o favor de Deus, como disse. Diga: favor de Deus. Bem, o favor de Deus é a coisa principal que você deve pedir na sua vida. Favor de Deus é liberado sobre você quando você crê. Crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, consumou toda a obra naquele Calvário. Tudo o que ele tinha que fazer para você ter uma vida de paz, de alegria, de êxito, ele fez. Como disse a irmã aqui que falou: eu não entendo muito a graça de Deus. Graça basicamente é: Jesus Cristo ganhou a vitória por você, Jesus perdoou todos os seus pecados, Jesus declarou que você é justo, você é um filho amado de Deus eternamente por causa da obra de Jesus. Você não tem que conquistar a vitória, você já é mais que vencedor em Jesus, amém? Então o pensamento do presente século é valorizar o ser humano. Você sabe que o anticristo, o número dele vai ser 666. 6 na Bíblia é o número do homem. Então significa que ele é completamente homem. Então nos últimos dias o ensino será: você pode, você consegue, você tem potencial, você se levantar cedo, você. E eles vão ensinar que você pode. Claro que existe força no talento, na boa educação, na diligência. A diligência é o princípio da sabedoria. Mas eu quero te dizer, para onde Deus quer te levar, só o favor de Deus pode pular. Amém? Se você pode realizar aquilo que Deus colocou no seu coração, você não precisa de Deus. Basta treinamento. Amém? Mas o talento não é tudo. Deus diferenciou você, filho de Deus, lhe concedendo favor.
você está no favor de Deus. E o favor é Jesus Cristo. Amém? Então você pode sim, nele todas as coisas. Você pode viver o melhor de Deus nessa terra. Tudo aquilo que Ele mesmo plantou no seu coração, você pode. Até chegar ao lugar em que Deus tem para você, você vai passar por tantos desafios que serão impossíveis para você. Mas o favor de Deus vai tirar as montanhas, vai abrir o mar vermelho para você. Se for necessário, Deus vai enviar as andorinhas do céu, como fez com Elias, os corvos, para alimentar você, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, e Ele já destinou você à plena vitória do Calvário de Cristo. Amém? Então a coisa que você deve pedir para o seu pai é: Pai, eu quero experimentar mais e mais o teu favor. Favor é uma palavra para graça. Graça é uma palavra também para bênção. Elas são como sinônimos na Bíblia. Eu queria falar então sobre esses 5 aspectos de Deus, do favor de Deus em Cristo Jesus sobre você. Amém? Então diga comigo: somente o favor de Deus poderá me levar ao destino de Deus para a minha vida. Quem aqui tem uma visão grande no coração de algo que Deus quer fazer através de você? Você tem essa imagem? Bem, só existe uma maneira de você chegar lá: é pelo favor. Amém? Nós somos loucos em declarar que queremos entregar o dízimo das cidades para Jesus. Só aqui é 150 mil, 140 mil pessoas. É loucura ou não é? É ou não é, Moisés? É loucura. Vira para o seu irmão aí e fala: esse pastor é louco. É louco, é louco. Ele deve ser irresponsável por declarar uma coisa dessa. Bem, como eu disse, existe testemunho na história. Existem nações que têm igrejas que entregaram o dízimo. E vamos entregar, amém? O desafio lá dos irmãos em Goiânia é entregar o dízimo da cidade. Aleluia, nós vamos em nome de Jesus. Vamos encher essa cidade de prédios de igreja, de ministros, porque você é um ministro separado por Deus, de famílias restauradas. Mas isso só vai ser possível se você desistir de tentar pelo seu esforço e confiar no favor de Deus. Amém? Confiar no favor de Deus. O favor de Deus, outra palavra para favor, é endosso. Diga endosso. Sabe o que é endosso? Endosso é uma chancela, é um selo, é uma assinatura de Deus sobre aquilo que Ele liberou ao seu favor. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê uma obra realizada em Cristo Jesus e Ele já selou você. A Bíblia diz que o Espírito Santo selou você. Você é selado pelo sangue de Jesus e pela presença do Espírito. Há um selo em você. Há uma certificação em você. Existe uma apresentadora, não apresenta mais programas, a Oprah Winfrey. Ela 25 anos ela apresentou um dos maiores reality shows dos Estados Unidos. É uma das mulheres mais ricas do mundo, 2,7 bilhões de dólares é a fortuna dela. Muitas empresas na área de mídia. Ela ainda é muito influente nos Estados Unidos, muito conhecida, um programa mais assistido nos Estados Unidos. Só a Rainha Elizabeth era mais rica que ela. E nos programas dela, ela tinha o costume de apresentar um livro. Ela dizia: leiam esse livro, é um bom livro. O autor era desconhecido. Vendia às vezes 1000 livros, era um autor totalmente desconhecido. Porque ela apresentava ou endossava o livro, as vendas desse autor desconhecido iam para 100, 200, 300 mil livros vendidos. Bem, eu quero te dizer que Deus vai endossar você. E quando esse endosso dos céus, aleluia, se manifestar na sua vida, Deus vai te colocar por cabeça. A bênção de Deus diz que Ele vai te colocar à frente e não atrás. Diz que aquilo que você tocar as suas mãos prosperará. Está escrito na palavra. E em Jesus você é abençoado com toda sorte de bênção. O único requisito, melhor falando, a única responsabilidade, por assim dizer, tua é crer. Quem crê? Quem crê que a palavra de Deus é a verdade, Deus aguarda e a cumprirá na sua vida.
Aleluia. Bem, o primeiro exemplo que eu queria te dar está em Gênesis 6, 8, 9. E daí eu quero falar um princípio sobre o favor de Deus, sobre o poder, o benefício, a capacidade desse favor. Deus nunca pedirá que você faça algo sem lhe dar o favor para realizá-lo. Amém? Então, seu sonho colocado por Deus no teu coração, porque o sonho de Deus em você pode ser muito grande, mas se Deus o colocou, Ele mesmo te capacitará para isso. A primeira ocorrência de graça na Bíblia fala sobre Noé. Porém, Noé, diz a Bíblia, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Aleluia. Quem é justo aqui? Você é justo por causa da justiça de Cristo. Para os novos aqui, amém. Você é justo. Justiça de Deus foi colocada em você. O que significa ser justo? Ser justo significa que você está numa boa condição diante de Deus. Significa que Deus aprovou você. Aí você fala, pastor, mas eu peco. É verdade que você peca, mas o sangue de Jesus perdoou você de todos os seus pecados. Jesus tomou sobre si na cruz, diz a Bíblia, as nossas vestes imundas de pecado e colocou as vestes de justiça sobre você. Isso é justificação pela fé. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Tudo que Jesus é, você é, porque você foi colocado em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia diz que você é a justiça de Deus em Cristo. A Bíblia fala sobre Noé. Ele era um homem justo. E Hebreus declara que ele foi justificado porque ele creu na promessa de Deus. E Deus chamou Noé num dos períodos mais difíceis da terra. Na verdade, a Bíblia diz que Deus queria aniquilar uma geração. Imagina isso. Deus queria acabar com uma geração, porque o desígnio do coração do homem era constantemente mal. E Deus reduziu a idade dos homens, que era 800, 700, 600 anos, para 120 anos. Mas Deus achou Noé, um homem no meio de uma geração, que era um homem justo. Quantos justos nós temos aqui? Eu quero dizer que Deus achou você também. Que você acha graça diante de Deus. E a Bíblia diz então que ele era um homem íntegro. Veja, o comportamento de Adão é o resultado da vida de Deus. O seu comportamento é resultado da sua fé. Se você crê corretamente, você vai viver corretamente. Se você crê que o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre você. Segundo você crê, segundo você viverá. Amém? Veja, mas é isso que Deus vai fazer para você. Deus endossou Noé, um homem numa geração onde todos haviam se pervertido. Era impossível para Noé. Noé não era um construtor. Deus pede para ele construir uma arca, um grande barco de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. Isso aqui deve ter o quê? Uns 7 metros aí de altura. 13 metros de altura, 3 pavimentos. E a Bíblia diz que Deus mandou dos animais limpos 7 casais entrarem na arca, dos impuros apenas um par, de todas as aves do céu 7 pares, 7 casais de todos eles. Era uma obra impossível. Mas aquilo que é impossível para você é possível mediante a graça de Deus. O favor de Deus te levará a cumprir aquilo que Ele te chamou a fazer. Amém? É o favor de Deus. Então as coisas mais incríveis, mais até inimagináveis. Não havia chuva nos tempos de Noé. Noé foi caçoado por 120 anos que ele levou para construir a arca. Mas se você está alinhado no propósito de Deus, Deus te dará favor para realizar tudo aquilo que Ele te chamou a fazer. Amém? Isso é favor. O favor é a coisa principal. Precisamos ser favorecidos por Deus. E lá na frente,
as pessoas vão olhar e vão perguntar: como é que você foi tão longe? Como foi possível de fato entregarmos um quinhão da nossa geração para o Senhor Jesus Cristo? Deus vai te colocar como cabeça na sua família. As pessoas vão olhar para você e falar: olha, ninguém aqui se formou na nossa história, mas você se formou com louvor. Você chegou a lugares que ninguém chegou na sua história, mas foi o favor de Deus que fez isso. Deus disse: lembra-te de mim quando você se enriquecer. Lembra-se que fui eu que te deu poder para adquirir riquezas. Não é você, não é a sua capacidade, é Deus que está por trás. Reconheça o favor de Deus. Diga comigo: reconheça o favor de Deus. Porque quando você reconhece, Deus multiplica favor. Segundo aspecto do favor: ter favor de Deus não significa que você não terá problemas. Você pode falar: pastor, mas se eu tenho o favor de Deus, Deus me ama, mas por que eu tenho tantos problemas? O favor de Deus não impede você de ter problemas, mas o favor de Deus fará com que você exerça vitória sobre os problemas. Os problemas não te derrotarão. Amém? E nós vemos isso na história de Daniel. A Bíblia diz sobre um jovem que ficou preso, foi levado cativo no império da Babilônia. E a Bíblia diz que o Dario, o rei da Pérsia, o rei poderosíssimo, ele em determinado momento decidiu constituir 120 estados, os governadores, as prefeituras do seu domínio, que era imenso. E aí, sobre todos esses governadores, 3 ministros, e um deles era Daniel. E a Bíblia diz que Deus era com Daniel. Em tudo que ele fazia havia êxito. Em tudo que ele colocava a mão, prosperava. E aqueles 2 ministros, com inveja, armaram um plano para pegar Daniel em alguma falha. Mas eles foram nos registros, eles procuraram alguma coisa na vida dele, não havia nada, porque ele era um homem temente a Deus, diz a Bíblia, e era um homem que se desviava do mal, a graça de Deus estava sobre ele. Então eles foram, todos eles, os 120 governadores, mais os prefeitos, mais esses 2 ministros, até o rei Dario, e eles disseram: olha, rei Dario, vamos fazer um decreto, todos nós aqui concordamos para que você seja de fato exaltado em todas as suas províncias, que ninguém invoque um outro Deus, ninguém impeça algum favor a outra autoridade além de ti. Por 30 dias, ninguém faça isso. E eles sabiam que Daniel, todos os dias, a Bíblia diz, 3 vezes por dia, ele subia na parte alta onde morava, tinha janelas voltadas para Jerusalém. Ele abria janelas, se ajoelhava e orava ao Deus dos céus, todos os dias. E o rei chancelou com seu anel, selou esse decreto. E aí os homens pegaram Daniel. A Bíblia diz que Daniel ouviu o decreto. Mas se você tem o favor de Deus, não importa quem está tramando contra você, tudo vai se inverter para o seu favor. Não importa as artimanhas, quem quer puxar o seu tapete, quem está falando mal contra você, não importa. Se você tem o selo de Deus sobre a sua vida, você vai ser guardado. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, até os seus inimigos serão favoráveis a ele. Mas a Bíblia diz que Daniel foi pego. O rei tentou de todas as maneiras libertar Daniel naquele dia. Porque eles chegaram e falaram: trouxemos Daniel, ele estava orando ao Deus de Israel. E o rei tentou libertar porque gostava muito de Daniel, mas teve que, segundo a lei dos persas e medos que não pode ser revogada, lançar Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que lançaram Daniel nas covas dos leões, e o rei entristecido, Dario não dormiu aquela noite, fez um jejum naquela noite, e ao amanhecer ele corre para a cova dos leões. Tinha uma pedra, e ele grita: Daniel, porventura o seu Deus, a quem tu serves continuamente, poderia ter te livrado da boca dos leões?
E Daniel responde lá de dentro: sim, ó rei, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. Bem, o favor não vai livrar você de problemas, mas vai livrar você da boca dos leões. Você entende isso? Aleluia. Você vai enfrentar circunstâncias difíceis na vida, acredite nisso, até chegar ao posto que Deus destinou a você, até chegar ao lugar de plena unção, de influência ministerial, de autoridade. Até chegar lá, muitos serão os desafios, você não vai ser livre deles, Deus permitirá. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas acredite, quanto maior o problema, maior o milagre, maior é a glória de Deus. Deus só tem glória quando se torna impossível para você. Amém? Deus disse: a mim pertence a glória, eu não compartilho a minha glória com ninguém. Porque muitas pessoas, às vezes, quando atinge uma imensidão ministerial, profissional, de poder, de dinheiro e de influência, caem. Porque eles tocam na glória. Deus vai promover você, Deus vai exaltar você, mas lembre-se, a glória pertence a Deus. Tem que ser impossível para que a glória seja dele. E esse é o desejo de Deus. Ele diz: farei conhecida em todas as nações a minha glória. Quando ele tirou Israel do Egito, 10 pragas, aqueles sinais maravilhosos, a Bíblia diz que Deus fez isso para que todas as nações soubessem que Israel pertencia a Deus. Você pertence a Deus. Deus fará milagres extraordinários na sua vida. Deus é poderoso, Ele é o governador dos céus e da terra. Ele é o Altíssimo, o único. E Ele fará grande coisa se você é capaz de crer no favor de Deus. Não é por você, não é por nossa habilidade, não é pelo nosso muito empenho, mas o Senhor te abençoa porque Ele ama você. O Salmo 127, diz o seguinte: inútil é edificar a casa, se Deus não estiver edificando. Inútil é guardar a cidade, os sentinelas, os guardas guardarem, se o Senhor não guardar. O Senhor dá sustento, provisão aos seus filhos enquanto dormem. Enquanto dormem. A Bíblia diz que o favor de Deus é como orvalho. O orvalho é como o maná descia do orvalho. O povo de Israel ia dormir e de manhã a refeição estava pronta. O orvalho que regou a terra, Deus está trabalhando por você enquanto você dorme. Amém? Você tem que crer no favor. Diga: crer no favor. Favor, porque Deus te ama. E o favor de Deus é liberado sobre você. Você não tem que simplesmente tentar alcançar favor. Você tem que descansar no favor. Aleluia. Amém? E a Bíblia diz que Daniel foi colocado como o segundo no reino de Dario. Aí você pode falar: mas isso aí, acho que teve alguma manipulação na história, com leões famintos. Os leões não estavam famintos não, os leões estavam abastecidos. A Bíblia diz que o rei Dario chamou aqueles homens que armaram contra Daniel. As esposas e os filhos foram lançados na cova. Nem chegaram no fundo, os leões esmiuçaram seus ossos no ar, diz a Bíblia. Amém? Mas quando estava Daniel diante de um desafio de morte, de um decreto do diabo, Deus mandou o anjo. Fico imaginando os leões pensando, um olhando para o outro, falando: eu estou com uma vontade de comer esse cara, mas alguma coisa me impede de abrir a boca. Amém? Não tema os decretos do inimigo. Não tema se você hoje está numa cova dos leões. Se a sua situação é tão difícil e não há saída, essa é a maior oportunidade para você ver a glória de Deus na sua história. Amém? Não existe glória de um gigante Golias de 4 metros de altura derrotar um menino. Não existe glória nisso. É a expectativa de todo mundo. Mas a glória é quando um menino, Davi, derrota um gigante guerreiro e ele diz: a guerra não é minha, a guerra pertence ao Senhor. Aleluia. O favor de Deus pode fazer isso na sua vida, amém?
Ele pode sim te libertar dos problemas que você está inserido. Ele pode te promover além do que você imagina. Ele pode te livrar das traições dos que armam contra você. Eu já falei para os irmãos aqui, na minha experiência profissional, trabalhei numa grande empresa, 15 anos da minha vida. E quando eu entrei na empresa, o meu plano de carreira para chegar no teto, uma boa empresa normalmente tem planos de carreira, para eu chegar no teto de sênior, mais especialista, porque eu era uma área especialista, e eu tinha que esperar 4 anos fazendo as coisas devidas, ticando todas as atividades. Em 3 meses, me colocaram no topo. Eu me lembro de um colega, trabalhava comigo, ele falou, não, quem te indicou? Ele falou para mim. Eu falei, bem, quem me indicou, aleluia, eu vou te dizer quem me indicou. E é algo maravilhoso, eu nem conhecia, que era um novo departamento que ia construir um novo nível de transporte lá na cidade de São Paulo e região do ABC. Eu não conhecia nem direito o diretor que estava sendo instituído, que foi o cara que falou, promove ele. Eu nem conhecia ele, nem ele conhecia a mim. Mas depois de muitos anos, eu entreguei tudo isso, eu estava ministrando lá na nossa igreja, e eu estava pregando uma palavra que eu nunca esqueci, que nenhum pereça. É uma declaração da Bíblia, do coração de Deus, que nenhum pereça. E naquele culto, depois que eu fiz um apelo para aceitar Jesus, ele estava lá e aceitou Jesus Cristo. Eu olhei e falei, oh, aleluia, anos e anos depois, o favor de Deus vai te colocar em posições mais rápido do que você imagina. Você crê nisso? Deus pode fazer isso. Minha esposa Rosana também trabalhou numa grande empresa, e ela, uma das coisas na época, tinha que saber usar uma Hamilton, ok? Aquelas máquinas, ela tinha que saber, trabalhou em presidência, essas coisas, mas na época tinha que saber usar. E aí ela catava milhos. Ela não sabia usar, e era critério básico saber usar. E ela tinha lá que fazer o trabalho para provar que sabia, e catou milho, saiu tudo errado. Mas o chefe disse, eu não sei porquê, mas você é escolhida. Amém? Favorecido do Senhor, que chegou à posição mais alta do que ela exercia em pouquíssimo tempo. Amém? Eu quero dizer que Deus está por trás da história da sua vida. Ele não perdeu o controle. Ele sabe exatamente a sua situação, as suas necessidades. Apenas creia. A fé é declarar o que você crê no coração. Não é tentar fazer. O ser humano normalmente ele quer fazer alguma coisa, mas veja, a sua atitude é uma resposta da sua fé. Amém? E Deus escolheu favorecer você. Amém? Você vai enfrentar muitos desafios. Eu acho lindo a expressão, eu quero projetar Daniel 6:26, de Dario, que declara para Daniel e para todo o reino. A Bíblia diz que ele reuniu todo o seu império, mandou um decreto para todos eles, dizendo, em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam. Os homens tremam e temam. Em todo o domínio de Porto Alegre, das cidades ao redor, do estado do Rio Grande do Sul, do Uruguai, os homens saibam, temam e tremam perante o Deus de Daniel. Amém? Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você sabe que Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Deus também quer ser conhecido na sua vida como o teu Deus, o Deus do Luiz, o Deus do Gilberto, o teu Deus. E a Bíblia diz que todo o império de Dario passou a adorar o único Deus. Olha, quando Deus exaltar você, as pessoas vão olhar e falar, não tenho nem ideia como ele está aí, não é possível. Tem que ser impossível para que a glória seja de Deus. Amém? Você crê nisso? Você talvez não tenha a habilidade necessária, o estudo necessário. Talvez você não consiga o que estão solicitando para você. Talvez você deixou passar muito tempo da sua vida, muito tempo foi perdido. Você não se preparou para o momento atual. Mas acredite, Deus, Ele restitui o que foi perdido.
Deus é capaz de transformar a natureza e o tempo das coisas. Deus quer que eles saibam que Ele escolheu você, você pertence a Ele, você é filho amado e você está endossado por Deus. Quando chegar a ficha, vai ser a sua escolhida. Talvez o seu produto não seja o melhor, mas você vai ser favorecido. Talvez o seu seja o mais caro, mas vão comprar de você. Amém? Você crê nisso? Eu gosto de ouvir o testemunho do pastor Aloysio sobre a rádio. A rádio, eles compraram a rádio por 5 milhões. Hoje eu nem sei quanto vale, porque a principal rádio de Goiânia, Rádio Gospel, é a principal delas. E o proprietário dessa rádio procurou o pastor Aloysio. Falou, escuta, eu quero vender a rádio para você. Ele falou, não quero comprar. Não, faz aí uma proposta. Ele falou, eu não quero comprar, mas faz uma proposta. Ele falou, tá bom. E depois o proprietário outro dia veio e falou, olha, é o seguinte, 3 grandes pastores e grandes igrejas se reuniram aqui na cidade para alugar a rádio. E eles vão me dar R$60 mil por mês para alugar a rádio. E aí o pastor Luiz falou, aluga para eles então, mas você tem alguma proposta? Ele falou, bem, interessante, a minha proposta é o seguinte, eu compro a sua rádio te dando 60 mil por mês. O proprietário falou, mas isso não tem sentido. Ele falou, não tem sentido mesmo, não tem sentido. Então, aluga lá para eles. Depois o proprietário volta e diz o seguinte, eu decidi vender a rádio para você por R$60 mil por mês. Amém? Amém? Nós estamos debaixo desse favor, as coisas vão acontecer. Aleluia, amém? Amém? Deus vai destravar as coisas que estão travadas na sua vida, amém? Aquelas vozes que estão contra você, os anjos de Deus vão cancelá-las no reino do Espírito e você vai ter favor de Deus. Nem você vai entender, Deus vai te surpreender. É isso que Deus faz. Deus gosta de surpreender você, de te dar algo que seria impossível, ou que talvez você levasse muitos anos para adquirir. Ele vai trazer para você, aleluia. Uma época eu fui comprar um carro zero também, era zero o carro. E eu estava trabalhando, eu falei, Rosana, nós precisamos correr porque eu preciso para uma concessionária. Cheguei lá 5 minutos para entrar, entrei. E ela chegou depois, mas como eu estava dentro, ela pôde entrar. E era uma época que a Fiat estava fazendo lá aqueles negócios de carros, uma coisa extremamente facilitada, mas a fila de espera eram 60 meses, 6 meses no mínimo. E aí a Rosana queria o carro e queria aquele verde pérola, um verde assim. E aí eu cheguei na loja e falei, escuta, eu estou aqui, o cara riu, falou, que isso, 66 meses de espera. Eu falei, não, mas poderia dar uma olhada aí. Ele foi olhar o sistema, ele parou e falou, não acredito. Eu falei, o que foi? Ele falou, acabaram de entrar 2 carros, um preto e um verde pérola. Qual que você quer? Ela falou, o verde pérola. Amém? Você crê que Deus está interessado nas coisas mínimas da sua vida? Amém, aleluia. Aleluia, siga o favor de Deus, amém? Siga o favor de Deus. Deus vai conectar pessoas na sua vida. Elas vão te procurar para abençoar você. Como esse meu chefe, ele nem me conhecia, nem eu a ele. Eu não pedi nada para ele. Se alguém não quiser te abençoar, não se preocupe. Deus vai trazer as pessoas certas para favorecer você. Conexões, Deus faz assim, conexões, para levar você ao lugar que Ele tem para você. Amém? Aleluia. Diga, o favor de Deus é maravilhoso. O favor de Deus também é um selo sobre a sua vida. E isso nós vemos na vida de Davi. Lembra da história dele? Ele foi desprezado pela família, pelo pai, os irmãos. Ele era o menor, cuidava das poucas ovelhas. Estava lá nos campos cuidando de ovelhas poucas do pai. Um dia que o grande líder de Israel, Samuel, foi até a casa, o pai nem o chamou.
Alguns dizem que ele era até um proscrito, mas Deus o escolheu, Deus o achou. Eu quero dizer que Deus escolheu você. Jesus disse: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E olha, faz muito tempo que ele escolheu você. Você foi lá no encontro agora, aceitou Jesus Cristo, fala: olha, eu vim para Jesus. Não, ele já selou você antes do mundo ser formado, diz a Bíblia, antes de todas as coisas. E ele escreveu todos os seus dias no seu livro, diz a Bíblia. E o Espírito Santo vai guiar você dia a dia a andar de acordo com o que está escrito. E você vai chegar em lugares que você nem imagina. Deus disse para Davi lá anos depois, ele disse: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, eu estabeleci uma monarquia. Deus queria um trono na terra, e Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque confiou na graça de Deus. Davi disse: a tua graça me basta, a tua graça é melhor do que a vida. Graça é favor. Graça é favor. Não aconteceu da noite para o dia. Ele tinha unção. A Bíblia diz que quando o pai mandou ele levar um lanchinho para os irmãos, uma simples obediência pode fazer muita diferença na sua vida. E ele chegou no momento exato em que Golias, um gigante, estava gritando. E ali na história a Bíblia diz que Davi falou: ei, quem é esse incircunciso que ousa desafiar os exércitos de Deus? Do Senhor é a guerra. E ele foi lá com uma funda e matou o gigante. E a Bíblia diz que Deus deu grande vitória a todo Israel. Ora, imagina o cenário. Se você estivesse lá, ele era um menino talvez de 15, 16 anos. O homem era experimentado de guerra, todo armado. É impossível naturalmente vencê-lo. É impossível a sua cura no ponto de vista natural. É impossível Deus prosperar tanto você da situação que você está. Se é impossível, não há para eles impossíveis. Possível, e é isso que Deus gosta. Deus gosta do momento impossível. Creia nisso. Quanto maior a guerra, maior é a vitória. Deus gosta de demonstrar que Ele é Deus na sua vida e cuida de você. Ele fala: você está nas palmas das minhas mãos, eu não te deixo, eu conheço você, eu conto seus cabelos, eu sei por onde você vai e por onde você anda. Você é meu filho amado, eu te destinei ao meu favor. Favor. Aleluia. Seus familiares vão olhar para você e falar: não acredito. Aí você vai só sorrir e dizer: foi Ele que fez todas as coisas. É o favor de Deus que fez isso na minha vida. Aleluia. Eu não podia estar aqui. Eu poderia contar tantas conexões, tantas coisas. Eu sempre estive no lugar aonde, profissionalmente falando, em muitas outras áreas, aonde eu não estava, do ponto de vista natural, preparado para estar. E eu estava. E as pessoas não acreditavam. Eu sentava na mesa com eles e eles não acreditavam. Eles olhavam um pouco o meu currículo, eles falavam: não, está faltando alguma coisa. Mas o Senhor me dava graça. Graça de Deus. Graça para ter soluções. Graça para descobrir, para desvendar enigmas. Graça para interpretar a circunstância. Eu nunca esqueço. Uma época que eu tinha aqui, era a inauguração da Paulista, metrô da Paulista, o metrô mais bilionário que se gastou lá. Houve muitos problemas, mas eu era responsável, junto com mais um, sobre aqueles, a gente chama de bloqueio, catracas, né? Eletrônicas, é um negócio coordenado. Os franceses não queriam vender para a gente, eram milhões, sei lá o quê. E eu estava numa reunião com os cabeças, gente inteligente, gente de primeira. Vocês não imaginam como eles eram preparados. Tinham 20, 30 anos só mexendo com aquele negócio. Eu estava na reunião, ninguém sabia o que fazer e tinha que inaugurar. O governador falou: se não inaugurar, tem que inaugurar. E aí eu falei: eu tenho uma ideia. Por assim dizer, todos saíram da sala e me deixaram sozinho com a minha ideia. Aí o meu chefe chamou e falou o seguinte: se não funcionar a sua ideia, eu fui abrir toda a minha ideia para ele. Ele falou: não quero nem saber.
Se a sua ideia não funcionar, eu e você estamos na rua amanhã. Eu e você, ele falou. E ele era alto ali. Bem, e aí a minha ideia, eu não tinha condições. Eu não entendia tudo aquilo. Envolvia software e hardware. Minha formação, eu não entendia aquilo. Não tinha habilidade para aquilo. Dependia de muitas coisas e elas eram muito antigas. Mas eu me lembro, meia-noite, antes do dia que teria passagem do governador, nada funcionava. Eu tinha feito todos os projetos sozinho, tudo. Uma parte de software, outros haviam ajustado, segundo eu falei. E aí eu estava lá e ligava para o centro de controle, nada funcionava. E eu estava diante deles, os bloqueios na linha da consolação, olhando e tudo vermelho. E o centro de controle operacional dizendo, Gilberto, nada funciona aqui, não chega o número da escrutação, aqui é um termo técnico, não chega nada funcionando em nenhuma das estações, das 4. E eu falei, Senhor. Aí o Espírito me disse, vai lá no módulo que eu havia feito e, desculpa ser muito técnico para você, e atrasa uma porta lógica em 90 nanosegundos. Um monte de gente me pressionando. Eu saí correndo, falei, me pega um ferro. Não, você vai, o que você vai fazer? Falei, não, depois eu te falo. Não, mas o que você está fazendo? Eu falei, não interessa. Fui lá, cortei, arrumei, e fiz. Quando fiz, o cara do centro de controle me ligou e disse, Gilberto, tudo voltou. Passou a funcionar, tudo entrou no ar. Eu quero dizer que Deus entende de eletrônica, de software, de culinária. Deus entende de matemática, de física, de alvenaria, seja o que for. Deus, quando quer exaltar você, Ele vai exaltar você. Pastor, o que eu preciso fazer? Creia que o favor está sobre você. Não pense que você errou o suficiente para ele virar o rosto. Não pense que você tem errado e está tão distante que ele não possa te alcançar. Ele sim vai te levar ao lugar que ele colocou no seu coração. Você vai ter teste do tempo. Davi levou 13 anos debaixo da unção de Deus para possuir o trono. Outros levaram anos. Abraão levou 25 anos. José levou 13 anos. Olha, Deus não esqueceu do que ele prometeu. Deus não esqueceu da sua palavra, mas hoje seja fiel aonde você está, seja fiel ao pouco, não tente o muito antes de ser fiel ao pouco. Fidelidade no pouco te promove no muito. Deus programou muito para você, mas antes do mundo há o teste com o pouco. E muitas pessoas não entendem isso. Muitos recuam. Muitos não priorizam mais o reino de Deus, não honram a Deus. Muitos se diziam, os problemas são tão imensos, os leões vão me comer. Não vão, Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. O seu Pai é o dono do universo. Aleluia, nada escapa das suas mãos. Quando Abraão lhe deu o dízimo, ele levantou as mãos e disse, e falou para Bero, filho do mal, que era o rei de Sodoma, que queria deixar o despojo com Abraão. Ele falou, eu não vou ficar nem com um cardaço seu, para não dizerem que foi você que me enriqueceu. E ele levantou as mãos para o alto e disse, bendito seja El Elyon, o Deus Altíssimo. Eu quero dizer que teu Deus é o Deus Altíssimo. Não existe ninguém acima dele. Todos estão abaixo dele. E ele escolheu você para favorecer você porque te ama. Porque te ama. Você tem que crer nisso. É a fé. Você acha que as coisas foram fáceis para eles? Você olha em poucas páginas da Bíblia e fala, para Davi foi muito fácil. Para o outro foi muito fácil. Você lê alguns versículos e acha que foi fácil. Não, Jesus nunca prometeu facilidade, mas ele disse, eu vou sempre estar com você. Não abra mão da sua confiança. Ela tem grande galardão. A fé que Deus ama é a fé que crê que Ele é e é galardoador dos que o buscam. Deus vai recompensar você. Espere um pouco mais, aguarde. Não arreda o pé, não tira a mão do arado, não olhe para trás. Não caia nessa babaquice de alguns que falam, eu preciso tanto me dedicar a isso. Não desvie do propósito.
O milagre de Deus vai acontecer. Daqui a pouco você vai ver o favor de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos de homens e mulheres firmes na fé. Como Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Nós precisamos desse DNA em um Deus de fé. Eu creio no meu Deus e eu sei que em breve se levantará o meu favor. Amém? Aleluia. No Salmo 37, verso 34, Davi disse: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Aleluia, diga comigo: o Senhor me exaltará para possuir a terra. Aleluia, Deus vai promover você. Ele selou você. Talvez foi lá na frente da sua família apenas. Só alguns que veem você orando, adorando como Daniel, sem medo dos decretos, das críticas. Mas um dia Deus vai tornar esse selo público. Ele vai colocar você em lugares de influência. A sua palavra vai ser reconhecida, porque ela terá autoridade dos céus. O endosso dos homens, daqueles que são importantes, conta muito em muitas ocasiões, mas o endosso dos céus vale muito mais. Aleluia. Conta-se que Napoleão quis promover um soldado a capitão, porque esse soldado, em determinado momento, o cavalo de Napoleão disparou, ninguém conseguiria segurá-lo. Esse soldado correu, conseguiu segurar o cavalo. E Napoleão disse para ele: muito obrigado, capitão. Ele era um soldado. E ele disse: muito obrigado, capitão. Todo mundo fala: como, capitão? Esse cara, o que é isso, capitão? Soldado raso, agora é capitão. No dia seguinte, Napoleão tomou seu cavalo, colocou outro cavalo, chamou esse soldado, sentou o soldado e saiu cavalgando diante de todos com ele. E todo mundo falou: opa, capitão, capitão, capitão. Porque o general Napoleão escolheu favorecê-lo. Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, escolheu favorecer você. Amém? Pastor, mas eu fui despedido. Espera no Senhor. Fica firme, segue o caminho. Seja firme, fiel no pouco. Diga o que a Bíblia diz a teu respeito, porque Ele vai te exaltar para possuir a sua herança nessa terra. Deus vai nos dar o quinhão, amém? Deus vai te colocar em lugares que as pessoas vão olhar e vão ter inveja de você. Mas não se preocupe com os olhares invejosos. Você está numa redoma do sangue de Jesus que te guarda, te livra de todo mal. Amém? Aleluia. Isso é lindo. Diga: o Senhor é bom. Aleluia, amém. Sabe, eu creio que Deus programou um Golias na vida de cada um de nós. Amém? E você tem uma opção: ou confia no Senhor, que a guerra é dele, e mesmo com os instrumentos mais inadequados que estão na sua mão, os recursos mais simples que estão nas suas mãos, Deus vai te dar a vitória, porque do Senhor é a guerra. Ou você tenta encarar o gigante com a sua força e você vai morrer. Bem, se você fala: pastor, a situação é extremamente impossível e não tem o que fazer, então não entre na preocupação nem na ansiedade, porque elas não resolvem nada. Mas tem uma coisa que resolve: descansa no Senhor. Descansa no favor de Deus. Diga como Paulo: Senhor, eu não posso. Mas quando você não pode, o favor pode. Aleluia, amém. Deus quer te favorecer. Em um momento, um Golias, o que seria de Davi sem Golias? Ele seria talvez um desconhecido. Golias, o seu maior inimigo, o seu maior e impossível problema, foi um trampolim para o trono. Você entende isso? Você está com muitos problemas no seu casamento, e já está pensando em desistir porque você acha que não tem solução. Aprenda a descansar no favor de Deus. Sem Jesus no centro do seu casamento, não há casamento. Eu vou pregar para vocês a palavra que eu preguei lá no encontro de casais. Os que são solteiros vão aprender. Porque Deus colocou graça
Favor no casamento, para o casamento ser exitoso. Sem a graça, não existe casamento exitoso. Graça é Jesus se manifestando dentro do seu casamento. Amém? Confia nisso. Aleluia, amém? Aleluia. Creia que o favor de Deus pode levá-lo a lugares que você ainda nem imagina. O favor de Deus também, ele é esse certificado. Certificado, como eu disse, é um selo, um endosso. Sabe, você tem alguns produtos e ali você encontra alguns certificados. Certificado de originalidade da Apple. Certificado segundo a Associação dos Odontologistas do Estado. Certificado recomendado pelos... Então, o reconhecimento daquele instituto, seja de certificação ou de profissionais, podem colocar um selo. Aleluia. E esse selo promove o produto. Deus selou você. Por isso significa que Ele vai promover você. Amém? Nada escapa do controle de Deus. Tudo que você está enfrentando hoje é só um preparo para aquilo que Ele está lá na frente esperando. Deus está à frente, adiante de você, abrindo caminhos. A Bíblia diz que Ele está endireitando os caminhos à sua frente. É isso que Ele vai fazer. Nós teremos aquilo que Ele quer. Nós estamos alinhados no coração com Ele. Nós teremos milhares e milhares de discípulos. Veremos a pequena semente lançada no solo se tornar árvores frutíferas que dão sementes e sementes, porque o Senhor escolheu te favorecer. Creia no favor. Amém? Creia no favor. O favor de Deus é poderoso. A Bíblia diz que Josué serviu durante 40 anos a Moisés. 40 anos. Ele era um jovem quando começou. Ele servia Moisés em todas as coisas. Ele talvez imaginasse que o seu ministério seria apenas servir aquele grande homem de Deus, Moisés. Mas de repente Deus tira Moisés de cena e ele diz: coloca sobre Josué as suas mãos e transfere a ele o espírito de sabedoria, porque ele há de te suceder. Deus concedeu graça a Josué para levar aquela multidão a possuir a terra de Canaã. A Bíblia diz que Deus falou em Josué 3,7, diante de todas as tribos de Israel, Deus disse assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te. Josué, por favor, Josué 3,7, JS 3,7. Então disse o Senhor: hoje, diga hoje. Aleluia, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia, a tua hora está chegando. Deus já ajustou, aleluia, a história para você. Talvez você pense que é pequeno, mas eu quero dizer um princípio que eu vou repetir, porque já falei de Jesus. Seja fiel aonde Deus te coloca hoje, porque Deus o promoverá. Amém? Algumas pessoas não entendem que Deus as coloca para servir outros ministérios. Eles querem ser cabeça, mas Deus não começa te colocando à frente. Ele te começa deitando água nas mãos de Eliseu. Se você quer um manto, se você quer que Deus te coloque à frente, seja fiel, honre o Senhor como primeiro na sua vida, coloque o reino em primeiro lugar, faça a sua célula com alegria. Você é um anfitrião, com alegria. Você é um anjo da guarda, com alegria, a despeito das circunstâncias, com alegria, fielmente servindo ao Senhor, porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que há de vir virá, diz a Bíblia, e não tardará. Para Deus não tarda, para nós pode demorar, mas para Deus não. Deus vai levantar você, amém? Creia no favor de Deus. Deus vai endossar você. Deus vai colocar você, vai promover você, vai tornar a sua vida significativa, vai tirar você da obscuridade e vai colocar você à frente. Aquela nação inicialmente não conseguia reconhecer Josué. Ele não era acreditado. Moisés foi amigo de Deus e viu Deus face a face, falou com Deus, seu rosto brilhava. Ser um sucessor de Moisés não era pouca coisa.
No início do capítulo de Josué, ele que escreveu, ele estava temeroso, e Deus disse para ele: Josué, medita no livro desta lei dia e noite, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Algumas pessoas se desviam para a esquerda, para a direita, elas escolhem os seus próprios caminhos, elas não se submetem à ordenação divina, elas querem estar lá na frente, alguns até recuam. A Bíblia diz que aquele que tira a mão do arado e olha para trás e volta para trás, a alma de Deus não tem prazer nele. Não faça isso. Olhe para frente, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele está à sua frente. Amém? Como é assim, pastor? Ele disse: quem quer ser meu discípulo, siga-me. Aonde está Jesus? Olhe para ele, vai seguindo. Se ele virar, você vire também. Se ele parar, você pare também. Se ele for para a direita, você vá para a direita também. Amém? Amém. Deus fez isso na vida de Josué. Deus pode colocá-lo à frente. Deus pode promover você para chefe. Ele pode colocar você para diretor lá na empresa. Fala: eu não sou a pessoa mais qualificada, mas ele pode. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Mas ele pode abrir uma porta que vai trazer admiração para todos que te conhecem. Você crê nisso? Deus pode encher a sua agenda de serviço. Não importa o que você faz, importa sim ter o favor de Deus sobre o que você faz. Amém? E você tem que crer no favor, porque Deus escolheu isso. Siga isso, faz parte da bondade de Deus, guardar, seguir você. Outro exemplo na Bíblia é Esther. A Bíblia fala de uma jovem órfã que estava no Império da Pérsia, mas um dia o imperador resolveu escolher uma esposa, porque se divorciou de Vasti, sua esposa, que o desonrou. E a Bíblia diz que ele convocou de todas as suas províncias, fez uma campanha: moça mais bela que agradar o rei, vai casar com ele. Imagina, as mulheres vieram, as jovens vieram, jovens de famílias ricas. E lá estava Esther, de uma família pobre, que nem podia revelar a sua identidade, porque eram os dias perigosos para os judeus, escrava, por assim dizer, mas que foi inscrita por seu primo no concurso de candidata à rainha. E a Bíblia diz que no dia da apresentação, aquela que agradasse, que trouxesse para o rei graça, mercê, favor, seria escolhida. E elas ficaram 1 ano se preparando. Os eunucos davam banhos de óleo, de especiarias, e no dia da apresentação, milhares passaram. A Bíblia diz que todas escolheram a sua roupa de acordo com o seu gosto, mas Esther escolheu aquilo que Hegai, o eunuco do rei, escolheu para ela. Todas as moças recusaram o parecer de um eunuco. Eunuco era um escravo castrado. Mas Esther ouviu o eunuco. Esse eunuco é um símbolo do Espírito Santo. Ele sabe o caminho, o lugar certo e a hora certa, o que você deve ter, o que deve deixar. Ele sabe tudo. E Esther confiou o parecer ao eunuco. Quando ela entrou diante do rei, a Bíblia diz que ela alcançou favor diante de todos que assistiam. E o rei a escolheu por esposa. Aleluia. Amém. Isso pode acontecer na sua vida. Espere firmemente no Senhor. Amém. Aleluia. Você crê nisso? Pastor, isso parece loucura. É verdade. O Evangelho é a loucura de Deus. Mas Deus escolheu você. E Ele pode te favorecer. Não vá à frente. Não tente ultrapassar. Não busque segundo o seu parecer. Confia no Senhor de todo o seu coração. Aleluia. E por que Deus então nos dá favor? Pergunta para mim: pastor, por que Deus me dá favor? Bem, Deus te dá favor para cumprir o propósito dele na terra. Amém? Então veja que Deus promoveu cada um desses. Outro que Deus promoveu, eu citei aqui apenas, foi José. Lembra dele? Rejeitado pelos familiares, jogado também numa cova para ser morto, vendido para
uma casa de Potifar como escravo, a Bíblia diz que Deus era com ele e o favorecia em tudo que fazia. Um escravo, ele punha a mão na horta, crescia. Ele cuidava dos camelos, eles ficavam os melhores. Ele arrumava a casa, não tinha como outra pessoa. Tudo que ele fazia, Deus era com ele. O seu êxito não é necessariamente o que você faz, nem o que você sabe, mas quem está com você? Deus está com você. Deus está com você. Jesus disse: eu nunca te deixarei só. Você tem a vida de Deus em você. Ouviu? Deus não está nos céus, não está em algum lugar. Deus está morando em você. Você é filho, você nasceu de novo. Bem, Deus colocou José como segundo homem, primeiro ministro no reino, em um momento. É lindo pensar nisso, porque José passou 13 anos de sofrimento. E sendo fiel na casa de Potifar, Potifar o colocou como senhor sobre tudo. Aí a esposa de Potifar se engraçou com ele, arrumou uma controvérsia, uma calúnia, ele parou no calabouço. Lá no calabouço, Deus era com ele. E o carcereiro o colocou como encarregado sobre os demais presos. E um dia, ele interpretou sonhos de um copeiro, de outro oficial de Faraó. Eles foram libertos, segundo ele interpretou, assim aconteceu. E ele ficou lá mais 2 anos no calabouço. Ele num dia estava no calabouço, acordou no calabouço. No outro dia, ele acordou no palácio. Talvez o diálogo com o Faraó não passou de meia hora. Se você lê o diálogo, é meia hora o diálogo de Faraó com ele. E a graça de Deus foi tamanha sobre José, que Faraó disse: não há nenhum homem tão sábio quanto você, e o constituiu como primeiro-ministro de todo o reino. Favor de Deus, amém? Favor de Deus, diga comigo, favor de Deus. E por que Deus fez isso? Porque José seria o salvador do mundo. Haveria uma fome, e José foi o salvador do mundo. Porque Esther recebeu favor. Esther recebeu favor porque ela libertou os judeus da extinção. Porque Daniel recebeu o favor de Deus. Deus queria se fazer conhecido em todas as nações como Deus de Daniel, o único a ser adorado. Porque o favor vem sobre a sua vida para o propósito de Deus. Deus vai te colocar numa posição de influência, talvez para você ajudar a igreja. Deus vai te tornar um milionário. Não é para você adquirir casas e carros e o conforto da presente era. É porque você vai ser um instrumento de abrir igrejas, de manter pastores. Você vai ser um fecundo. Você vai multiplicar os seus recursos, expandir empresas, lojas. Por que Deus vai fazer isso? Porque Ele tem um propósito. Se Ele escolheu você para isso, o favor de Deus te levará lá. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Mordecai disse para Esther: talvez seja para um dia ou um tempo como esse que Deus te colocou aqui. Depois de ser rainha, ela libertou todo o povo de Israel. Eu quero dizer para você, aonde você está, creia que Deus o colocou para um tempo como esse. Os nossos dias são maus, a nossa economia vai mal, as trevas são intensas. Eu encontro alguns gaúchos que nem creem que o gaúcho se converterá. Você acredita nisso? Eu falo, sou mais gaúcho que você. Porque eu creio que nesse estado, milhares de milhares serão salvos. Alguns creem que a obra dos que invocam os demônios, você não pode comparar um demônio com Deus. Não faça isso, por favor. Demônio é uma criatura ralé que está debaixo dos seus pés. Deus, é o único Deus. Ninguém pode com o seu Deus. Ele não vai deixar você, Ele vai cuidar de você, Ele vai promover você. Apenas creia, confie que aquilo que Ele tem, ninguém vai tirar de você. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.
Eu queria chamar todos os encontristas aqui à frente, rapidamente. Venham aqui vocês que foram no encontro, olhando para eles. E nós vamos abençoar esses encontristas. Aleluia, você vai liberar palavras agora de bênção, de fervor, de graça sobre eles. Pode abrir, vai lá querida, vai lá, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um novo tempo está chegando sobre a nossa vida como igreja, amém? Eu louvo a Deus porque esse foi o maior e melhor encontro que nós tivemos. Amém? Alguém pode dizer amém? Nossas salas de aula, maturidade, CTL, pastoral, desde que eu estou aqui 1 ano, são as melhores salas. Amém? Eu quero dizer que sexta-feira eu estou fazendo um curso de finanças aqui. E eu queria que você viesse, porque, bem, nós precisamos de sabedoria de Deus também para administrar aquilo que Ele quer pôr nas suas mãos. Muitas pessoas ainda não chegaram lá porque elas não estão preparadas. Amém? Então você precisa de sabedoria para administrar o que Deus colocou nas suas mãos. Daniel